Meus irmãos, na pregação passada, nós tivemos uma visão panorâmica da mensagem de Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor. Temos nessas mensagens, capítulo 2 e 3, a avaliação de Cristo sobre as igrejas. O grande ponto é pensarmos sobre o que Cristo pensa da sua igreja. O que importa não é o que pensamos acerca de nós mesmos, ou até mesmo o que outras pessoas pensam sobre nós, mas sim o que Cristo pensa de nós e o que Ele pensa de sua igreja. O julgamento de Cristo é o único que importa. E se a igreja deseja obter a aprovação dele, devemos estar cientes das diretrizes, das exigências, dos padrões exigidos por Cristo em sua palavra. As cartas às 7 igrejas encontradas nesses 2 primeiros capítulos, 2 e 3, contêm, como vimos, a chave do que a igreja deve ser, as recomendações valiosas sobre os perigos, como evitá-los, os conselhos sábios de Cristo, o caminho piedoso que nós temos pela frente nesta santa peregrinação. Diante disso, em primeiro lugar, observamos a mensagem central às 7 igrejas da Ásia Menor. Para a glória de Deus, Jesus ordena que as igrejas sejam zelosas pelo Evangelho, rejeitem os falsos ensinamentos e vivam de acordo com o Evangelho de Jesus. Essas 3 palavras devem estar em nosso coração nas meditações das 7 cartas, porque esta é a mensagem central de Jesus Cristo. Devemos ter zelo, devemos rejeitar aquilo que é falso, mas também devemos viver de acordo com a palavra de Jesus Cristo. Em segundo lugar, vimos a importância geral das 7 igrejas da Ásia Menor. Através do número 7, em Apocalipse, 7 igrejas, significa completude. João quis falar as igrejas históricas daquele período, as necessidades daquele momento. Mas também, por conta dessa completude do número 7 em Apocalipse, Jesus quer falar a todas as igrejas de todas as épocas. Nessas cartas, temos o apelo final de Cristo, tanto para aquelas igrejas históricas, como também para cada um de nós. Terceiro, o contexto dessas cartas. Você não pode esquecer que o contexto dessas cartas se encontra no capítulo 1. No capítulo 1 nós temos uma visão do Cristo glorificado, uma visão avassaladora da pessoa de Cristo neste momento nos céus. João tem um retrato glorioso de Cristo, e isso é importante porque antes de olharmos para nós, precisamos conhecer e enxergar a beleza da santidade de Cristo. Esse é o fator marcante da mensagem de Cristo para as 7 igrejas. Jesus se apresenta à igreja. E já que Jesus se apresenta a nós, o alerta final para os últimos dias, nós devemos estarmos atentos à sua voz gloriosa. Jesus nos mostra a nossa grande necessidade. A grande necessidade que nós temos é contemplarmos a Jesus Cristo. Quarto, nós verificamos a estrutura peculiar dessas 7 cartas. João escreve de maneira bastante especial. Nós temos um discurso. Sempre ele começa com essa expressão: ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Tiatira. O discurso inicial. Depois, o aspecto da aparência de Cristo do capítulo 1.
capítulo 1 é o pano de fundo para entendermos o capítulo 2, o capítulo 3, porque Jesus, através do discurso ao anjo da igreja, ele se apresenta com alguma característica da sua glória nos altos céus. Mas também nós temos os elogios. Depois dos elogios, as repreensões. Depois das repreensões, a solução, chamado e, por fim, a promessa. Ao longo ou ao decorrer dos nossos sermões, você ficará bastante atento a isso e você perceberá facilmente a estrutura do discurso das cartas de João para as 7 igrejas. Hoje, daremos início, como lemos, à igreja de Éfeso. A primeira das 7 cartas, preste atenção, é endereçada à igreja de Éfeso. O apóstolo João afirma ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. João começa por essa igreja por 2 razões simples. Primeiro, ela estava mais perto da ilha de Pátimos do que as outras 6 cidades. Uma viagem de barco de 96 quilômetros em linha reta levaria o portador da carta ao porto de Éfeso, onde a igreja estava. Então, Éfeso era a cidade mais próxima do exílio de João na ilha de Pátimos. João estava preso, sofrendo por Cristo, exilado em uma ilha distante. E a igreja mais próxima dele era Éfeso. E por isso, ele começa por esta igreja. Mas também nós vemos que essa cidade era bastante distinta das demais naquele período. Éfeso era a 4ª maior cidade do Império Romano, depois de Roma, Alexandria e Antioquia da Síria. Seus habitantes gostavam de se referir a ela como a metrópole da Ásia, a feira das vaidades. A cidade tinha uma população estimada de mais de 250 mil pessoas, uma cidade, um local bastante contextualizado. O comércio era algo bastante interessante naquela época, a administração política também era evidenciada, e em Éfeso ficava o porto mais conhecido daquele período, na Ásia Menor. Todos os que desejavam viajar para essas regiões ou essas localidades na Ásia Menor, a primeira parada era no porto de Éfeso. Mas também a religiosidade da época era algo muito marcante. Éfeso abrigava um enorme templo à deusa Ártemis, muito conhecido por nós quando nós estudamos sobre aquele contexto grego, sobre a religiosidade. Mas também nós vemos que esse templo era tão magnífico que na época era conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo. Mas lá estava uma igreja. Mas além de vermos as riquezas dessa cidade, a imoralidade dessa cidade, nós temos uma grande contribuição missionária nesta igreja. Éfeso foi muito abençoada quando nós olhamos para o Novo Testamento. A igreja de Éfeso tornou-se o centro da evangelização daquelas cidades durante a 3ª viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 19. A Bíblia nos diz que, diferente de outras localidades que Paulo, pela providência divina, teve que sair muito cedo, Paulo ficou 3 anos em Éfeso pregando a palavra de Deus. Durante a sua primeira prisão em Roma, ele escreveu a famosa epístola aos Efésios. Mais à frente nós vemos que ele colocou o seu discípulo na liderança da igreja de Éfeso, escrevendo tanto a 1 Timóteo e 2 Timóteo, e encorajando Timóteo diante dos desafios que ele estava enfrentando naquele contexto da igreja de Éfeso. Mais tarde, de acordo com a tradição da igreja, o apóstolo João substituiu Timóteo na liderança da igreja no final do 1º século. Portanto, essa igreja, apesar das imoralidades da época, tiveram grandes homens, grandes pastores e grandes
apóstolos. Conta-se a história que Éfeso se constituiu a igreja-mãe para todas as outras igrejas da Ásia Menor. Então, Éfeso tinha essa importância e, por isso, o apóstolo João, recebendo a revelação de Deus, escreve para esta igreja, revelando aquilo que Jesus queria para ela. Diante disso, meus irmãos, dessa breve introdução, o que nós podemos aprender com essa carta, a carta da igreja de Cristo para Éfeso? Hoje, como lemos o versículo 1, veremos apenas uma verdade, que se encontra no verso 1. O caráter celestial da igreja. Cristo, quando se apresenta para essa igreja, ele quer reforçar, ele quer nos dizer que a igreja possui um caráter celestial. Então veja, olhe para as Escrituras mais uma vez, o caráter celestial da igreja. João envia sua mensagem ao anjo da igreja, ao anjo da igreja em Éfeso. Escreve. Os intérpretes se dividem sobre a referência da palavra anjo aqui no texto. Temos a primeira dificuldade interpretativa sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E essa dificuldade começa a ser discutida no capítulo 1. Veja, o capítulo 1, verso de número 20. Esse verso nos ajuda, de alguma forma, a entendermos a identidade deste anjo ou dos 7 anjos que recebem essas cartas, ou de alguma forma relaciona essa mensagem celestial que veremos nesta noite. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 20. Quanto ao mistério. O que é um mistério? É um segredo divino, previamente oculto, mas que agora está revelado. E é isso que João vai fazer. O mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Ele vai revelar para nós o significado das 7 estrelas e dos 7 candeeiros de ouro. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, em que momento? Versículo de número 16. Quando João está vendo o Cristo glorificado, ele tem esta visão, a visão de que Cristo tinha na mão direita 7 estrelas. E agora no verso 20, ele vai falar para nós, interpretando para nós o que significa essas 7 estrelas. Mas o texto no verso 20, se você olhar, continua. Das 7 estrelas que viste na minha mão direita, verso 16, ele tem essa visão, e aos 7 candeeiros de ouro. Olhe para o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Quando João se volta para ver quem falava com ele, vi, versículo 12, 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, João, aqui no versículo de número 20, volte para lá, dará para nós as interpretações dessas 7 estrelas e dos 7 candeeiros de ouro. Quando ele continua o verso 20, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Toda a carta começa ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, e assim sucessivamente. Então, João está nos dizendo, essas 7 estrelas são os 7 anjos, mas também os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Portanto, é bem tranquilo a percepção de que os candeeiros são as igrejas. Porém, e esses anjos? Quem são eles? Como sabemos,
O significado da palavra anjo é mensageiro. Na palavra de Deus, esse mensageiro pode ser seres celestiais ou também pode ser seres humanos. Então, alguns intérpretes entendem que se for um mensageiro humano, preste atenção, esses 7 anjos, se for um mensageiro humano, João está se referindo ao pastor da igreja. O representante, o mensageiro, aquele que Cristo constituiu para admoestar, para aconselhar, para edificar. Neste caso, se este anjo ou esses 7 anjos forem os pastores da igreja, nós lemos o versículo da seguinte forma: ao anjo, ao mensageiro, ao líder, ao pastor fulano da igreja, escreve. Acredito que a maioria das pregações que você ouviu, os pregadores interpretaram dessa maneira, ou muitos deles fugiram do texto, não quiseram se concentrar e observaram a descrição de Cristo, dessa aparência que ele tem na mão, as 7 estrelas, e ele anda no meio dos 7 candeeiros. Como nós estamos pregando expositivamente, já que nós temos uma dificuldade interpretativa, de alguma forma, de maneira resumida, eu preciso dizer para vocês essas interpretações e aquilo que eu inclino de maneira mais evidente, segundo a minha percepção bíblica. Eu acredito, particularmente, que João tenha em mente seres celestiais. Não creio que a referência de anjo aqui se refira a mensageiros humanos. E eu coloco 2 razões apenas do porquê eu acredito que são seres celestiais. Primeiro, os pastores não são chamados de anjos em nenhum lugar de Apocalipse ou em nenhum lugar do Novo Testamento. A palavra de Deus para esses líderes do Novo Testamento são pastores, presbíteros ou bispos. Segundo, o livro de Apocalipse está cheio de seres celestiais. Se você ler de maneira atenta o livro de Apocalipse, você vê anjos para todo lado. E no livro de Apocalipse, a palavra anjos aparece 67 vezes. Todas elas, em todos os contextos, se refere a seres celestiais. Portanto, ao meu ver, isso se torna provável, pelas referências a todos esses anjos em Apocalipse, que esses 7 anjos das igrejas também sejam seres celestiais. À vista disso tudo, você talvez esteja se perguntando, mas pastor, afinal, o que vai mudar a minha vida em crer que são mensageiros humanos ou seres celestiais? Afinal, tudo não é uma mensagem que está sendo falada? Eu respondo para você, muda tudo. Sempre quando interpretamos algum versículo da Escritura, não esqueça, a aplicação vai junto com ela. Por exemplo, se você entende que o anjo é o pastor da igreja, o peso das 7 cartas vai para o pastor da igreja. O pastor único, quem nunca ouviu essa expressão, o pastor apenas de uma igreja, o pastor sênior, como alguns chamam. E não é à toa que alguns batistas, ou muitos crentes ao decorrer das épocas, por conta de anjos serem pastores e estar no singular, indagam que a igreja apenas tem que ter um pastor. Por causa que cada igreja tinha apenas um anjo, um mensageiro ou um pastor. Então veja a importância de, às vezes, nós gastarmos um pouco de tempo na devida interpretação das Escrituras para nós aplicarmos as Escrituras de maneira correta. E é muito claro no Novo Testamento a pluralidade de pastores em cada igreja local. Mas aqui está o grande ponto pastoral do porquê eu acredito que são seres celestiais. Cristo quer mostrar o caráter celestial da igreja. E ele faz isso através dessa simbologia, dessa palavra anjo,
demonstrando esse contexto celestial. Cristo quer nos dizer, logo no início das cartas, juntamente com a descrição de Cristo, que o céu estabeleceu um posto avançado na terra. O céu está presente na terra através das igrejas. A terra está conectada ao céu. A igreja não foi abandonada. Por quê? Porque ela tem um caráter celeste. Há uma estreita ligação entre o céu e as igrejas na terra. E existe um texto muito interessante no Evangelho de João sobre a ligação. Podemos dizer que esse texto ilustra o texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 1, que nós lemos agora há pouco. Veja, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 51. Esse texto é muito interessante, pois nós temos mais uma vez a presença dos anjos aqui no texto, demonstrando esse caráter celeste, a ligação do céu e a terra. João capítulo 1, verso 51 nos diz: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse texto do santo apóstolo que ele está falando para nós, está aludindo, ecoando o sonho de Jacó em Betel. Capítulo 28, os versículos 10 ao 22, quando Jacó tem uma experiência extraordinária com Deus, ele tem um encontro com Deus. E esse sonho foi tão marcante que causou um efeito dramático sobre Jacó. Pois, diante dessa visão do céu aberto, a escada, os anjos subindo e descendo, Deus confirma que as promessas divinas de Abraão serão cumpridas nele. A Bíblia nos diz que por conta disso, Jacó colocou o nome daquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, por conta da manifestação que Jacó teve diante da presença de Deus. Mas o interessante é que depois você pode ler esse texto em Gênesis capítulo 28, versículo 12. O autor de Gênesis afirma: e sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Veja, qual a finalidade dessa escada aqui no texto? Fornecendo para nós que nessa manifestação, esses seres celestiais, angelicais, está nos dizendo que há uma ponte do céu e a terra. Deus buscando o homem, se revelando ao homem, diferente da Torre de Babel, quando eles quiseram orgulhosamente subirem. Deus faz o contrário, Deus desce. Deus vem até nós, abençoando diante das suas promessas. Deus está empenhado em fazer uma morada perante os homens. E Ele nos diz, no Novo Testamento, que essa morada se encontra na igreja. A igreja é a habitação de Deus. A igreja é o templo, a morada do Espírito Santo. E aqui João, no capítulo 1, verso 51, faz essa conexão. Só que o interessante é que João, nessa conexão, coloca Jesus. Jacó teve a visão. Agora ele nos diz que o próprio Cristo é a revelação decisiva de Deus. O Cristo encarnado, aquele que veio dos céus, se encarnou, revelou a glória do Pai, não mais em Betel, não mais em uma localidade, mas agora através da sua presença e, como veremos, através da ligação do ministério do Espírito Santo na igreja de Jesus Cristo. Jesus identifica-se com a escada que liga o céu e a terra. Mas veja, Jesus, ele cumpriu o seu ministério. Ele foi para o Pai. E a igreja, pelo poder do Espírito Santo, continua
o ministério de Cristo na terra. Quando nós lemos novamente Apocalipse capítulo 1, verso 12, quando João olha para ver quem estava falando com ele, ele viu 7 candelabros, já vimos as 7 igrejas, e ele vê um semelhante ao Filho do Homem. João nos diz, os anjos desciam e subiam diante do Filho do Homem. Filho do Homem, Filho do Homem. Seres celestiais, seres celestiais. Filho do Homem é o título messiânico mais enfatizado por Cristo nos evangelhos. Ele recebe esse título de Daniel, capítulo 7, quando Daniel tem uma visão do ancião de dias, que é o próprio Deus, uma imagem, uma visão simbólica, e esse ancião de dias entrega o poder, a glória, o reino para o Filho do Homem, que Jesus se apresenta e diz: eu sou o Filho do Homem, eu possuo características divinas, porque eu vim da eternidade, e eu possuo características humanas. O ancião de dias, Deus Pai, me entregou o reino, e eu vim cumprir tudo aquilo que estava designado ao meu respeito. Perceba, anjos em Gênesis 28, João capítulo 1, versículo 51, Filho do Homem, na passagem que lemos agora há pouco, de João capítulo 1, verso 51, Apocalipse 1:12, Filho do Homem, juntamente com as 7 igrejas. Relação muito próxima aqui dessa demonstração do caráter celestial da igreja. E quando nós lemos, ou lembramos novamente, do verso 20 de Apocalipse capítulo 1, nós temos essa relação. 7 estrelas, que João vai dizer, são os 7 anjos, e os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. O ponto de João, nessa relação do caráter celestial dos anjos que ele está relatando, é relacionar o testemunho da igreja através desses 7 candeeiros, ou seja, tanto as estrelas como os candeeiros refletem luz. Devemos perceber, logo no início desta carta, para a nossa igreja, nos últimos tempos, nós temos um caráter celestial. Nós devemos viver o sobrenatural de Deus. Nessa noite, eu queria que você saísse com essa realidade em seu coração. Você tem um caráter celestial. Você deve viver o sobrenatural de Deus, segundo o Evangelho de Cristo, pois há essa relação do Filho do Homem. O domínio está em suas mãos, e ele está no meio dos 7 candeeiros. Ele está juntamente com a igreja. Ele passeia pela igreja. Ele está conosco através do poder do Espírito Santo. Portanto, como podemos fazer isso? Como podemos enxergar as aplicações desse caráter celestial que vimos agora há pouco? Já que fizemos a interpretação, entendemos, ou particularmente entendo, que a direção é essa, como podemos enxergar a praticidade desse simbolismo das 7 estrelas e dos 7 candeeiros de ouro? Primeira coisa, já que nós temos um caráter celestial, nós temos um valor inestimável. O candelabro é feito de ouro, o metal mais precioso e caro daquela época. O ouro, aqui, representa o grande valor da igreja. O valor da igreja está no sangue de Jesus Cristo. Jesus nos comprou com o seu preciosíssimo sangue. Ele nos resgatou com o seu sacrifício, como nos diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Veja, a nossa redenção foi comprada não por dinheiro. A nossa redenção foi comprada pelo próprio sangue de Cristo, isto é, a sua morte.
Não pelas nossas obras, não por aquilo que fazemos, mas especialmente pelo precioso sangue de Cristo. Através da morte de Cristo, nós fomos libertos do pecado, da escravidão da culpa, da escravidão, meus irmãos, dos nossos anseios pecaminosos, dos nossos sentimentos que não condiz com a verdade de Deus. Cristo morreu, Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus se entregou por cada um de nós para nos livrar deste mundo perverso. Primeiro, onde se encontra este caráter celestial? Primeiro, como nós cantamos nessa noite, olhando para Jesus. Olhando para aquilo que Ele nos deu, através do seu sacrifício, através das bênçãos do Santo Evangelho, olhando para o propósito, para a natureza do sacrifício de Jesus Cristo. Aqui está o nosso valor inestimável. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Não tem nada além dele, é apenas Jesus, é Jesus, é Jesus e é Jesus. Aqui está o nosso valor. Primeiro, olhando para o propósito, para a natureza do sacrifício de Cristo. Mas segundo, Jesus se entregou não somente por mim, Jesus morreu e se sacrificou pela igreja. Ele morreu por ela. Meu irmão, você precisa da igreja. Você precisa se congregar. Você precisa ser aconselhado por outros irmãos da igreja, não pelo mundo. Cristo não morreu pelo mundo, Cristo morreu pela igreja. Você precisa confessar os seus pecados com crentes mais piedosos. Você precisa servir a sua igreja, porque Cristo morreu por ela. Você foi comprado pelo sangue de Cristo para brilhar segundo a sua vontade, mas segundo o propósito de Cristo na igreja. Aqui está o seu propósito. O seu propósito não está fora da igreja. O seu propósito está servindo, olhando para Jesus e cumprindo a sua vocação, os dons espirituais que Deus entregou, edificando uns aos outros, demonstrando esse valor inestimável quando você olha para Jesus, mas quando você se sacrifica pelos outros. Se Jesus se entregou, meus irmãos, pela igreja, por que nós doamos tão pouco por ela? Porque nós banalizamos a Santa Igreja por aquilo que Cristo morreu, Ele doou, Ele morreu pela Santa Igreja. Meus irmãos, já que nós temos esse valor inestimável, e já que nós temos um caráter celestial, precisamos viver esse caráter celestial, recebendo o perdão dos nossos pecados, mas também vivendo a vida da igreja. Vivendo a vida da igreja. Quando olhamos para Jesus, olhamos para a igreja. Não apenas para si, mas para os outros. Amar a Jesus e não amar a igreja não reflete o sacrifício de Jesus. Não reflete. Mas já que temos um caráter celestial, primeira coisa, valor inestimável para você, mas para todos nós, servindo e amando a Jesus. Segundo, a nossa função é sermos luzeiros neste mundo tenebroso, caráter celestial. João fala que as igrejas são os 7 candelabros, ou seja, ele a vê como a luz do mundo. João quer nos ensinar que o mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. A igreja é a testemunha viva de Jesus Cristo na terra. Isso significa que ninguém verá a Jesus perfeitamente em glória, senão por meio de sua igreja aqui na terra. Veja a importância da igreja local, de todos nós estarmos reunidos em santidade, em obediência. Sem a igreja não há luz. Ou há uma luz apagada. É por isso que em Mateus capítulo 5, verso 14 em diante, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte.
Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Os discípulos de Jesus têm a vida do reino dentro de si. O Sermão da Montanha exemplifica isso, a justiça do reino, o testemunho vivo, que somos discípulos de Cristo, que nós estamos contra a cultura deste mundo, contra as trevas. Precisamos influenciar. E o texto fala de uma lamparina. Isso é interessante no contexto da época. A lamparina era relativamente pequena, mas era colocada em uma posição estratégica que fornecesse o máximo de iluminação. Não esqueça, o mundo precisa ver Cristo em sua vida. Através da igreja, através da nossa função sublime, que é sermos luzeiros, influenciarmos este mundo tenebroso, essa sociedade perversa, começando pelo nosso lar, influenciando a nossa casa, para que possamos juntamente sermos influenciados uns pelos outros e através disso impactarmos de alguma forma o mundo. Testemunharmos o Evangelho de Cristo com poder. Não esqueça, você deve, meu irmão e minha irmã, iluminar o caminho de alguém. E não ser uma pedra de tropeço. Cristo não lhe chamou, não lhe vocacionou para você ser pedra de tropeço. Você é um candeeiro e você deve iluminar o caminho de alguém. Como anda o nosso testemunho? Como anda as nossas atitudes? No seu lar, você tem brilhado. No seu trabalho, você tem brilhado, você tem testemunhado a Jesus Cristo. Em sua igreja, você tem brilhado. Muitos querem brilhar somente no mundo afora e se esquecem da importância de brilharem também entre nós. Não esqueça da sua função. Você é um candeeiro, luz deste mundo tenebroso. Terceiro, precisamos brilhar segundo Jesus. Jesus disse certa feita: eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo de número 12. Portanto, a luz que emitimos não vem de nós mesmos, mas ela vem de Jesus. O doador da luz é Jesus. As igrejas são apenas os vasos, dentro dos quais a luz de Jesus brilha. A nossa luz é emprestada. Há um luzeiro maior nesta noite, é o próprio Cristo. Nós somos pequenos luzeiros, lamparinas, que devem estar em lugares estratégicos, segundo a proporção da graça, naquilo que Cristo colocou diante de nós. Quando sairmos deste culto, nós iremos para os nossos lares, nós iremos para as nossas vocações, nós iremos para os lugares estratégicos. Os lugares onde a nossa lamparina deve brilhar segundo o luzeiro ou a luz maior, que é Jesus Cristo. Dessa forma nós vemos que a igreja não foi criada para brilhar sua própria luz. A igreja não tem a liberdade de criar os seus próprios programas, a sua própria agenda, o seu próprio estilo musical, mas tudo deve estar pautado na luz maior, no conhecimento de Cristo, na sabedoria de Cristo. Nós recebemos a luz, Cristo, através da sua palavra. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Só seremos luzeiros verdadeiramente se estivermos conectados, relacionados com Jesus Cristo, a luz deste mundo. O interessante é que quando nós lemos, certa feita, no Novo Testamento, Jesus louvou João Batista como uma lâmpada que ardia e alumiava. Ele preparou o caminho para mim, ele preparou o caminho do Messias. João Batista, apesar de ter morrido de maneira trágica, ele foi um luzeiro. Ele testemunhou ao ponto de morrer, pela sua função de ser luzeiro. Foi até a morte, testemunhou o caminho do Messias, de maneira humilde. Quando ele disse para Jesus: eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele estava sempre firme, observando a sua função, dizendo para as pessoas: se arrependam dos seus pecados, olhe para aquele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele ali, Ele que tira o pecado, Ele é a luz maior, eu sou apenas aquele que prepara o caminho. Precisamos iluminar, preparar o caminho para pessoas se encontrarem com Jesus. Essa é a nossa função, brilhar segundo o propósito de Deus. Segundo o propósito de Deus, este é o nosso chamado. O caráter celestial se encontra nessa realidade, luzeiros. É a nossa função. Mas não esqueça, devemos influenciar segundo Jesus. Não apenas você deve sair nessa noite, eu sou luz, mas você deve pensar, eu devo ser luz com Cristo. Se você apenas pensar na sua função sem Jesus, você não vai para lugar nenhum. Você não vai influenciar ninguém, porque só iremos influenciar alguém quando nós estamos com a luz deste mundo. Ou seja, devemos ser lâmpadas, mas lâmpadas de santidade. Devemos ser lâmpadas, mas lâmpadas de amor. Devemos ser lâmpadas, mas lâmpadas de louvores benditos. Devemos ser lâmpadas, mas devemos ser lâmpadas de unidade em Cristo. Nessa noite você deve acender a sua luz. E como fazemos isso? Quando você olha para Jesus. Quando a sua luz, a sua vida, as suas atitudes, o seu compromisso está em Cristo. Tudo o que formos fazer deve estar pautado na luz do mundo que é Jesus. Aqui está, meus irmãos, ou aqui estão essas características do nosso caráter celestial. Primeiro, temos um valor inestimável. Segundo, temos uma função abençoadora. Mas terceiro, essa função precisa estar conectada a Jesus Cristo. Concluímos que a primeira coisa que João busca mostrar para a igreja de Éfeso é que a igreja tem um caráter celestial. Jesus mostra isso através da linguagem simbólica, anjo, as 7 estrelas, e os 7 candelabros de ouro. Que a nossa igreja venha testemunhar Cristo verdadeiramente em nossas famílias, em nossa igreja local e no mundo em que nós vivemos. Como diz o cântico 436, que nós cantamos nessa noite, dai-nos luz, a muito gloriosa luz, de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador.